O Brasil enviou à Embaixada Britânica e ao presidente do laboratório AstraZeneca, aceitando uma proposta de acordo de cooperação no desenvolvimento tecnológico e acesso do Brasil à vacina para a Covid-19. Essa vacina é desenvolvida pela Universidade de Oxford e pela AstraZeneca, sendo uma das mais promissoras do mundo e a que está em estágio mais avançado de desenvolvimento. No Brasil, a tecnologia será internalizada e desenvolvida pela Fiocruz, Fundação do Ministério da Saúde. Com o acordo que será firmado, estaremos colocando o país na liderança do desenvolvimento da vacina contra o coronavírus. O acordo prevê a compra de lotes da vacina e da transferência de tecnologia. A iniciativa, assim, não apenas garante que teremos o produto à disposição, mas nos dará autonomia na produção. Isso significa que o Brasil busca evitar situações como ocorrido no início da pandemia. Naquele momento, a alta demanda mundial não nos permitiu que tivéssemos acesso em tempo adequado a insumos e equipamentos. Detendo a tecnologia, estaremos eliminando também as margens de lucro exorbitantes aplicadas durante a pandemia. A partir do acordo, o país reforça sua contribuição com o mundo no desenvolvimento de uma resposta definitiva à pandemia e reafirma seu compromisso em salvar vidas. Já estávamos em parceria para os estudos de medicamentos. Agora, avançaremos na prevenção da doença. O Brasil é uma referência mundial pelo seu sistema de vacinação, graças ao seu Sistema Único de Saúde. Mais uma vez, a rede pública mostra sua força e capacidade. Ainda, com a Fiocruz, estaremos felizes por colocar à disposição de uma instituição nacional que tem reconhecimento mundial a busca de uma tecnologia de proteção das pessoas. O acordo, quando celebrado, prevê o seguinte: será feita a compra de insumos para a produção da vacina, incluindo a transferência da tecnologia de formulação, o invase e o controle de qualidade. O acordo com a internalização da tecnologia de produção será firmado por intermédio da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, e a produção ocorrerá pela Biomanguinhos. Estaremos usando a previsão legal de encomenda tecnológica, prevista na Lei 10.973 de 2004 e amparado na Lei de Licitações, a 8666 de 1993. O acordo tem duas etapas. Começa com uma encomenda, em que o Brasil assume também os riscos da pesquisa. Ou seja, vamos pagar pela tecnologia, mesmo não tendo os resultados dos ensaios clínicos finais. Em uma segunda fase, quando a vacina se mostrar eficaz e segura, ampliaremos a compra. Nessa fase inicial, de risco assumido, serão 30,4 milhões de doses de vacina, com um investimento de 127 milhões de dólares, incluídos os custos para transferência de tecnologia do processo produtivo da Fiocruz, estimados em 30 milhões de dólares. Os dois lotes disponibilizados à Fiocruz, de 15,2 milhões de doses cada, deverão ser entregues em dezembro de 2020 e em janeiro de 2021. O governo federal considera que esse risco de pesquisa e produção é necessário devido à urgência pela busca de uma solução efetiva para a manutenção da saúde pública e segurança para a retomada do crescimento brasileiro. Se a vacina for segura e eficaz e tivermos o registro no Brasil, serão produzidos mais 70 milhões de doses, com valor estimado de 2,30 dólares por dose, que é o preço de custo durante o evento da pandemia. Nós agradecemos à Embaixada Britânica pelo esforço para conseguirmos em conjunto fazer o anúncio de hoje. Consideramos que esse seja um avanço para o desenvolvimento da tecnologia nacional e uma concreta amostra do esforço do governo federal de encontrar as melhores soluções para a proteção da população brasileira. Na verdade, assim, nós estamos hoje
anunciando um grande avanço, né, no desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil, numa parceria com relação com a AstraZeneca, com a chamada vacina de Oxford. Nesta parceria, nessa entrega tecnológica, está previsto 2 lotes, que dá aproximadamente, os 2 lotes, cerca de 30 milhões de doses. Né? Mas, obviamente, como toda a imprensa e a sociedade sabe, que essa vacina já está em fase 3, na fase clínica. Inclusive, o nosso país é representante, né, membro do conjunto de países que fazem, né, que estão testando a vacina na fase 3, através da Universidade de São Paulo. Creio que cerca de 2.000 pacientes, entre 2 a 5.000 pacientes que irão participar, brasileiros que irão participar nesse estudo. Nosso país não é o único país que irá participar desse estudo, está o Reino Unido, os Estados Unidos, 2 países da África. E, portanto, a gente tem uma oportunidade de produzirmos e avançarmos com a oferta desta parceria, dessa encomenda tecnológica. É óbvio, pelo óbvio, que toda e qualquer entrega para a população será feita mediante os critérios farmacológicos, médicos e clínicos da segurança e da eficácia para a população brasileira. Né? Nós temos uma previsão de 2 lotes, ao total de aproximadamente 30 milhões, o que, tendo essa eficácia comprovada e garantida e a segurança que a população brasileira precisa, nós iremos priorizar a população mais vulnerável a essa doença, que compreende a população com uma idade mais avançada e com comorbidades, assim como os profissionais de saúde e da segurança pública. Também é interessante acrescentar que essa não é a única solução. Na verdade, o governo brasileiro e toda a comunidade científica, acadêmica do Brasil, tem se movido no sentido de buscar várias soluções para várias formas de realmente enfrentar a pandemia. Então, se nós fizermos um breve levantamento do que tem sido pesquisado no Ministério da Saúde, diariamente, nós temos um acompanhamento de 1.292 ensaios clínicos de intervenção em todo o mundo. É feito esse acompanhamento de evidências diuturnamente. Nós temos um acompanhamento de quais evidências estão surgindo em quais países e em quais temas. Só no Brasil, no nosso relatório semanal do Boletim Ética em Pesquisa da CONEP, por exemplo, já constam 468 projetos de pesquisa aprovados pela CONEP. E esses projetos incluem tratamento precoce, tratamento de fases moderadas, graves, vacinação, estudo da história natural da doença, como que essa doença evolui, o que acontece com o paciente, quais os tipos de paciente, como eles respondem à infecção pelo coronavírus. Nós temos só de ensaios clínicos aprovados pela CONEP, 114 ensaios clínicos e 44.262 pessoas participantes desses ensaios clínicos. Isso se encontra público no último relatório publicado. Nós temos, por exemplo, também diversas entregas do Ministério da Saúde que também diariamente estuda evidências relacionadas ao tratamento nas diferentes fases, evidências relacionadas a medidas não farmacológicas, como o uso de equipamentos de proteção individual, estudos relacionados à vacina, à profilaxia, inclusive. Só para ter uma breve visão do que é feito, nós temos já 18 sínteses de evidências elaboradas pelo Departamento de Ciência e Tecnologia, cuja diretora é a doutora Camille, que está aqui ao meu lado, 4 sínteses de evidências em elaboração pelo DECIT. Vamos produzir e entregar também à comunidade brasileira estudos especiais destinados às temáticas de grande interesse para o enfrentamento à Covid. E temos já 55 informes produzidos até o dia 23 de junho, englobando um total de 779 artigos científicos analisados. Isso, por que eu estou falando tudo isso? É para a compreensão de que nós hoje estamos trazendo a questão da vacina.
E dia e noite, e até madrugada às vezes, né, a gente de fato está buscando vacina, a gente está buscando tratamento, as melhores formas de intervir nesse cenário que se apresenta diante de nós. Então são várias frentes de ação. E hoje estamos aqui anunciando o nosso ingresso e a busca de incorporação tecnológica, de desenvolvimento do nosso parque técnico-científico, né, industrial, no campo das vacinas, em um desses que é um dos mais promissores, né, uma das mais promissoras frentes de enfrentamento à Covid no âmbito da vacinação. Mas tem várias outras vacinas sendo analisadas, algumas em pesquisa no Brasil. Quando nós olhamos no Brasil, tem 6 vacinas em teste em fase pré-clínica, todas elas estão sendo acompanhadas. E, de forma geral, nós temos, por exemplo, nos Estados Unidos, China, Canadá, Rússia, Japão, vacinas produzidas em teste, né, na verdade, em todos esses países. Tudo isso sendo acompanhado pelo corpo técnico do Ministério da Saúde. Então, nós temos um verdadeiro, né, um grande grupo de pessoas que dedica sua vida a estudar essas questões num caráter multiprofissional, médicos, farmacêuticos, enfermeiros, especialistas em logística, em administração, todos estão juntos trabalhando no Ministério da Saúde para sondar as melhores soluções. E eu tenho certeza, semana que vem traremos muito mais informações envolvendo boas perspectivas para a pesquisa brasileira. Então, eu peço que aguardem um pouquinho, nós teremos informações muito interessantes para divulgar em breve. Em relação à questão do Einstein, eu acho que podemos falar mais a fundo também na semana que vem, mas há que se ter um cuidado com as palavras. Não houve proibição, isso foi falado pelos próprios representantes do Einstein. Eu sugiro que se estude melhor, de fato, como Einstein se posiciona, e quando nós falamos de uma nota informativa, nós precisamos falar que usamos referências do mundo inteiro e as melhores referências brasileiras em âmbito assistencial, em âmbito científico também, para o tema que nos é pertinente. Mas nós traremos também várias informações interessantes sobre esse assunto na semana que vem. Tenho certeza que será de grande interesse de todos. Obrigado pela atenção. Eu gostaria apenas de ressaltar que, depois do Reino Unido, o Brasil foi o primeiro a iniciar os estudos de eficácia da vacina. É o único estudo clínico de vacinas da América Latina, então, mostrando que o Brasil possui, sim, capacidade científica e tecnológica para desenvolver ensaios clínicos. E eu gostaria também de fazer um agradecimento especial às nossas entidades regulatórias, a CONEP e a Anvisa, que fizeram essa análise com muita qualidade e celeridade, e também um agradecimento à pesquisadora Suen, da Unifesp, que foi a responsável por trazer esse ensaio clínico para o Brasil, né, que já estamos aí com muitos pacientes incluídos. O estudo está acontecendo no Rio de Janeiro, São Paulo, e também a Bahia será um dos centros que irá recrutar. Camille, e agradecer também a nossa parceria com a Fiocruz, que é uma fundação vinculada ao Ministério da Saúde, que está junto conosco nesse empreendimento, nessa busca pela absorção da tecnologia, pela vacina que vai nos proteger desse vírus. O Ministério já colocou que ele editou a portaria 1565, se eu não me engano, que fala sobre a retomada segura das atividades. São orientações gerais que poderão ser seguidas pelos gestores. Nós já colocamos também que caberá ao gestor local, prefeitos, governadores, regiões metropolitanas de um consórcio acordadas, a adoção de medidas mais ou menos restritivas, de acordo com a variação da curva epidemiológica, com o grau de incidência de casos, com a incidência, o índice de mortalidade dentro daquela incidência, com a capacidade de resposta da rede de atenção de saúde. Então, todos esses fatores deverão ser considerados, as peculiaridades loco-regionais, econômicas, né, atividades que são essenciais àquelas regiões, e ele tem que ter a percepção para ampliar ou reduzir medidas de restrição, medidas educativas de prevenção, como nós já colocamos, de uso da máscara, de higienização de ambientes, de
desinfecção de ambientes, de higienização das mãos, de cuidados de não ficar tocando aos olhos, de manter um distanciamento mínimo em estações de trabalho, em linhas de produção. E isso vale não apenas para o setor produtivo, para indústrias, para comércio, para o cliente, para o trabalhador, para o usuário, para a atividade cultural, para o usuário de um parque, de um shopping, de um clube, para o convívio social dentro de um condomínio, porque tudo isso, essa educação e a retomada das atividades, elas serão fundamentais para a saúde mental da população, que é uma outra grande preocupação nossa também. E dessa forma, todos esses setores, criando normas, usando os equipamentos de proteção individual, fazendo essa higienização, nós estaremos adotando medidas não farmacológicas de prevenção, além de todas as outras relativas à saúde, relativas ao manejo do paciente, à atenção à saúde, culminando com a vacina que nós esperamos ter em breve. Todas essas medidas devem ser consideradas para a adoção da decisão do gestor local, e ele vai conversar com os setores produtivos, os setores do comércio, os setores econômicos e inclusive os de lazer, para ampliar ou restringir essas medidas de distanciamento social. Daremos início agora às perguntas. Vamos começar com os jornalistas que estão presentes. Vamos agora à pergunta do Fernando Caixeta, Metrópolis. Eu queria começar tirando uma dúvida de algo que não ficou muito claro. Essas 30 milhões de doses que vão ser entregues em dezembro e janeiro, elas vão ser produzidas localmente? Pelo que eu tinha entendido, as 70 milhões que seriam produzidos aqui no Brasil. Ou não, esse lote total de 100 milhões vai ser produzido aqui? Deixa eu só começar. A encomenda tecnológica, ela prevê também a absorção, a internalização da tecnologia, inclusive do envasamento da produção e ao mesmo tempo em que haverá internalização da tecnologia para a produção do ingrediente farmacêutico ativo. Dessa forma, a gente vai dominar o ciclo. Então, esses 127 milhões de dólares que eu me referi inicialmente, nós teremos 2 lotes de vacinas produzidos já pelo nosso parque industrial tecnológico de Biomanguinhos, baseado nessa internalização da tecnologia, na vinda de insumos para que nós possamos produzir e ter autonomia tecnológica para produções futuras. Da mesma forma, em dando certo, que é a esperança mundial, né, não é a esperança só do Brasil, governo brasileiro, nós vamos partir para uma aquisição de insumos, para a produção de insumos, para a produção de mais 70 milhões de doses. Então, esses cerca de 100 milhões de doses serão produzidos no Brasil pela nossa Fundação Oswaldo Cruz. O Ministério da Saúde pretende adotar protocolos, assim como adotou para o uso da cloroquina e hidroxicloroquina, também para dexametasona e a nitadoxanida? Só complementando com relação à primeira pergunta, com relação à vacina, veja bem, e até fazendo uma complementação da questão anterior, que eu acho que foi pela internet. Caso, por exemplo, a vacina não se mostre eficaz, acima de tudo, nós vamos ter acesso a insumos. E esses insumos poderão ser utilizados na nossa produção de vacinas do país. Percebe? Então, assim, mesmo que a vacina não seja eficaz, tenha uma eficácia desejada, esses insumos adquiridos durante essa encomenda tecnológica poderão ajudar na fabricação de outras vacinas do nosso parque tecnológico. Isso é extremamente importante. Segundo ponto é de que essa é o grande lance dessa encomenda tecnológica, como disse o Coronel Elcio. Nós iremos aprender a uma transferência da tecnologia em que a vacina será efetivamente produzida, envasada no nosso território, através do complexo de Biomanguinhos. Inclusive, parte desse dinheiro, dessa encomenda dos 127 milhões, é exatamente para fazer uma melhoria do parque tecnológico de Manguinhos, para termos uma capacidade cada vez melhor e mais importante da inserção do país
do Brasil, né, na produção mundial, na produção mundial de vacinas. Fernando, é uma pergunta que eu acho muito pertinente. Nós traremos ainda mais informações sobre isso também semana que vem. Agora, novamente lembrando, todas as opções terapêuticas têm sido estudadas todos os dias. Então, na página do Ministério da Saúde, todos vocês poderão encontrar os informes diários de evidências. Lá tem 55 informes já publicados, conforme a atualização no dia 23 de junho. E amanhã pesquisarão, segunda pesquisarão, talvez já saia segunda mais um, terça outro, e isso é diário. E é claro que lá está a nitazoxanida, lá está toda a evidência de dexametasona, metilprednisolona. Agora, é importante lembrar também que as pessoas às vezes perguntam, vocês vão revisar a nota? Não, a nota está sendo revisada todo dia. Todo dia ela é reanalisada, todo dia as evidências são postas, são analisadas, verifica-se nas áreas técnicas se vale a pena ou não modificar algo. E o tratamento com corticoterapia, porque é isso que dexametasona é um corticoesteroide, tá? Ele já é um tratamento utilizado para síndromes inflamatórias agudas há muito tempo. Desde a primeira nota informativa, já está falando lá considerar corticoterapia. Então, para qualquer médico com o mínimo de experiência de terapia intensiva, é muito óbvio que o corticoide ele tem suas indicações muito claras e que em casos inflamatórios graves, como os que essa doença desenvolve no organismo humano, o corticoide é sim uma opção, tanto que já estava previsto na nossa nota informativa número 9. E já relatado por vários serviços, até o Albert Einstein incluído, os benefícios perceptíveis até então, acho que desde março, abril, já se havia verificado relatos da eficácia do corticoide num momento um pouco mais avançado da doença, em que realmente ocorre tempestade de citocina, em que realmente o paciente perde mais funções, em que ele sofre mais com a doença, que deixa de ter aquela primeira fase da infecção viral e avança para uma fase francamente inflamatória. Então, que corticoide faz bem para isso, é preciso ser posto isso bem às claras, já é de conhecimento e já está posto nos livros textos básicos da medicina há décadas, né? Realmente não é nenhuma novidade. É claro que quando você tem um protocolo que fala da dexametasona em específico e aponta um protocolo, esse protocolo é muito interessante do ponto de vista de análise científica. Lembrando também que muitas vezes essa demanda, mas isso é um nível máximo de evidência. Grande parte do que se faz na arte médica, na arte clínica, não tem esse nível máximo de evidência. É claro que nós sempre buscamos esse nível máximo, mas muito do que se faz pelo conhecimento acumulado e por evidências intermediárias, ainda mais considerando uma situação de pandemia como a que vivemos hoje. E é claro que sim, numa próxima nota informativa, e eu acho que foi muito pertinente sua pergunta, Fernando, podemos encaixar, sim, uma nota específica falando em especial da dexametasona. Não foi feito, até esse presente momento, grandes detalhamentos, por quê? Realmente, quando se fala de corticoterapia, cada serviço tem o seu protocolo interno, tem sua forma de lidar com os pacientes com grandes quadros inflamatórios acometendo o seu organismo. Então, uma coisa é você observar um protocolo como azitromicina e cloroquina, ou azitromicina e hidroxicloroquina com ou sem aditivos, e falar que considera-se, né, a autonomia do paciente e a liberdade do médico em prescrever, e essa é uma opção segura. Agora, quando se fala de corticoterapia, tem tantos protocolos diferentes que realmente é como se colocou naquela primeira nota informativa liberada, considerar tratamento com corticosteroide. E entre eles, dexametasona é uma opção já bem consolidada no ambiente médico das unidades de terapia intensiva. Próxima pergunta, Natália André, CNN.
Eu gostaria primeiro que o Ministério esclarecesse certinho esse ponto de o Brasil vai produzir a 100 milhões de doses completamente com essa tecnologia vindo, porque não ficou muito claro ainda para a gente se o Brasil vai trazer alguma dose já pronta da vacina, ou se não, se todas essas doses serão já produzidas pelo Brasil. Vocês já em alguns momentos, mas a gente não conseguiu entender, porque na primeira declaração parecia que o Brasil ia receber essas doses e também receberia tecnologia para produzir. Deixa eu explicar. Na verdade, é um consórcio mundial, né, de que a AstraZeneca está desenvolvendo junto com a Universidade de Oxford. Né, na verdade, começou aí, tá certo? A partir daí, alguns países parceiros puderam entrar nessa linha de produção e na transferência dessa tecnologia. Né? Caberá, portanto, nesta parceria com o nosso país, né, nós fazermos toda a linha de produção, recebendo a princípio a IFA, mas a produção, sendo a produção, a geração, o envasamento, todo feito no nosso país. Ao longo desse processo, a gente vai dando certo, a fase 3 sendo confirmada, né, tendo todos os dados de imunogenicidade, de segurança, todos os dados farmacodinâmicos e farmacocinéticos necessários para uma vacina, para distribuirmos para uma população. Isso estando tudo ok, nós avançamos para as 70 milhões de doses a princípio, no início, na primeira estratégia. Durante este processo de encomenda tecnológica, está prevista neste aprendizado, tá certo? A produção de 30 milhões de vacinas, 30 milhões de doses. Tá certo? Em qual, nesses 30 milhões de doses, tendo todos os dados, a segurança farmacotécnica e farmacodinâmica da vacina, nós iremos, portanto, distribuir essas vacinas naqueles grupos prioritários que nós falamos anteriormente. Tá claro? Sim. Né? E isso é um grande esforço do país, né? É um grande esforço do país. A gente... Imagine você ter uma encomenda tecnológica nessa situação. Houve, na verdade, um esforço do país, do governo, né, e com muitas mãos envolvidas. Né? O Ministério da Economia, várias outras pessoas participaram deste processo, na perspectiva de darmos à população brasileira uma esperança com segurança daquilo que temos de melhor com relação à vacinação contra o SARS-CoV-2. A pergunta era justamente sobre isso. Só Qual falar foi mais uma coisinha, acho que eu posso complementar, talvez até ajudar no ponto específico que você perguntou. O primeiro passo da produção de uma vacina é a produção do ingrediente farmacêutico ativo, o IFA. Nesse primeiro momento, o IFA vem pronto. Ficou melhor assim? No segundo momento, aqui no Brasil, esse IFA vai ser processado. Então, por que precisa dessa encomenda tecnológica? Deu certo, vamos para frente. Traz o IFA, adapta-se à linha de produção da Fiocruz, esse IFA é processado, envasado, distribuído para a população brasileira. Certo? Funcionou. Funcionou, imediatamente já se avança para a pactuação de mais 70 milhões de doses. Esse primeiro lote de 30 milhões, ele tem uma população de risco, que é o alvo dessa vacinação, caso ela se mostre eficaz, caso ela se mostre segura. Então, é assim que acontece. E na segunda etapa, também como ainda está em processo a incorporação tecnológica, provavelmente nesse preço está incluído também, está incluído nesse preço a importação de mais ingrediente ativo, para fazer mais 70 milhões, se tudo tiver dado certo, mais 70 milhões. E nesse processo todo, a perspectiva que o Brasil tem é que não só nós sejamos capazes de processar, envasar, distribuir a vacina, como também produzir o nosso próprio ingrediente farmacêutico ativo, para essa e para outras doenças ou outras, inclusive, mutações desse próprio vírus.
Então, a tecnologia foi integrada, isso é o que queremos. Agora, pensando outro cenário, deu errado, ganhamos a tecnologia na nossa linha produtiva de vacinas, ganhamos insumos, ganhamos a possibilidade de fazer pesquisa independente pela Fiocruz, fomentar pesquisa com esses materiais, com essa linha de produção alterada, evoluída, vamos dizer assim, e também acrescentar isso aos esforços já existentes de produção interna de outras frentes de pesquisa de vacinação. Eu acho que talvez tenha ficado melhor explicado assim. Sim, agora sim. Obrigado. A pergunta era sobre justamente todo esse processo. Quem participou de toda essa discussão e há quanto tempo o Ministério da Saúde vem discutindo isso? A gente sabe que a Casa Civil também participou dessa negociação, enfim, de todo esse estudo. Vocês agradeceram a Embaixada Britânica, agora também falaram do Ministério da Economia. Quem participou de todo esse processo de discussão da vacina de Oxford e também há quanto tempo o Ministério da Saúde vem falando sobre isso? Como tudo na pandemia, isso aqui também é um fato novo. Então, essas discussões, elas levaram não mais do que 15 dias. E houve essa coordenação, por envolver outros atores, houve realmente a coordenação da Casa Civil, que trouxe à mesa o Ministério das Relações Exteriores, porque nós fomos, vamos assim dizer, convidados pela Embaixada Britânica, em nome da Universidade de Oxford, por se tratar de um consórcio da Universidade de Oxford com a AstraZeneca. Então, a Embaixada Britânica nos convidou para participar desse projeto pioneiro, que é o mais avançado, está em estágio mais avançado do mundo no momento, reconhecidamente em todas as fontes de pesquisa que nós analisarmos. E houve, sim, uma participação do Ministério da Economia, que, inclusive, fez uma ambientação para a gente, junto com a Controladoria Geral da União, de qual seria a forma de contratação de uma parceria para ser celebrada, que optou-se, e nós fomos orientados dessa forma, pela encomenda tecnológica baseada na legislação que eu citei. Então, houve essa parceria, a Controladoria Geral da União também fez essa orientação para que nós chegássemos a um termo envolvendo a Fiocruz. A Fiocruz, paralelamente, fazia, a partir de um acordo de confidencialidade, uma exploração, uma prospecção tecnológica para verificar a efetividade, né? Ela não foi apenas uma negociação comercial, mas ela foi uma negociação que aprofundou na parte tecnológica, científico-tecnológica, para verificar se nós teríamos capacidade de absorver essa tecnologia, de realizar essa produção, de ampliar nosso parque industrial estratégico da área de fármacos, e como se processaria os próximos passos dessa parceria. Então, baseado nesses atores, que eu acho que eu não esqueci de ninguém, sob a coordenação da Casa Civil, porque, lógico, é um esforço nacional, o Ministério das Relações Exteriores também esteve conosco, e, dessa forma, nós avançamos esse passo para a aceitação dessa parceria, e os próximos passos serão a contratualização por meio de uma encomenda tecnológica, lógico que contando com a colaboração desses atores que eu citei. Se quiser completar. É importante também perceber que há uma progressão, né, nessas conversações. Há um momento em que essa conversa se inicia no âmbito acadêmico. No âmbito acadêmico, estamos falando de evidências, pesquisas. A doutora Camille poderá falar um pouco mais sobre isso. Então, já havia esse acompanhamento. Num segundo momento, trata-se do ponto de vista estratégico da capacidade produtiva e de absorção tecnológica. Esse momento foi o de aproximação entre Fiocruz, AstraZeneca, Oxford. E num terceiro momento, quando se tem segurança para avançar, se faz análise de riscos, quando você realmente consegue juntar as evidências, isso chega ao nível de governo para uma discussão política, governamental, né, dentro dos princípios de proteção e cuidado com a população brasileira. Então, há toda uma sequência que precisa ser respeitada, né? Então, doutora Camille. Então, só complementando, secretário, a avaliação técnica, ela se dá de forma diária e ela já iniciou há um tempo atrás.
Então, por exemplo, hoje, se vocês forem avaliar todas as plataformas que oferecem, né, artigos, evidências sobre essas vacinas, existem mais de quase 200 vacinas sendo pesquisadas no mundo, 16 já estão em ensaios clínicos, e nós estamos avaliando, com os dados até então disponíveis, quais são essas vacinas que se apresentam mais promissoras. Então, na nossa avaliação técnica, né, feita pelo Departamento de Ciência e Tecnologia, que faz isso praticamente em tempo real, nós observamos que essa é uma das vacinas que está no processo mais avançado. Próxima pergunta, Caio Especoto, Poder 360. Bom dia, eu queria saber, bem pontualmente, mais questões sobre prazos. A gente tem essas 30 milhões de vacinas que vão chegar até, que vai chegar o princípio ativo para cá para ser fabricado, e vão ser fabricados até janeiro. E depois mais 100 milhões. Essas 30 milhões de doses fabricadas até janeiro, o governo precisa de quanto tempo para aplicá-las no público que vai ser aplicado? E depois essas outras 70 milhões de doses, que vão completar 100 milhões com essas 30 anteriores, quanto tempo essas outras 70 vão demorar para ser produzidas e quanto tempo elas demoram para ser aplicadas? E, por fim, eu queria saber se o Ministério da Saúde tem já existe um estudo, uma certeza, ou pelo menos um indício claro, de qual precisa ser a cobertura vacinal para o país poder voltar a funcionar normalmente em relação ao coronavírus. Vamos por parte, né? Deixa eu explicar. Uma vez chegada às 30 milhões de doses, né? E tendo, como nós já falamos anteriormente, tendo a segurança, por favor, temos a segurança farmacocinética e farmacodinâmica desta vacina, né? A distribuição, ela é muito rápida, porque nós somos SUS. A distribuição é muito rápida. Como nós fazemos, esse país tem uma larga experiência em vacinação extremamente rápida. Por favor. Uma vez que nós temos, portanto, as 30 milhões de doses envasadas, é feita a distribuição para todo o país, como normalmente fazemos nas inúmeras campanhas, e essas vacinas serão aplicadas, né? A gente fez vários estudos epidemiológicos, a Secretaria vem fazendo vários estudos de qual a cobertura vacinal né, que podemos apresentar, né? Teríamos... E para essa cobertura vacinal, a gente leva vários fatores em questão. A eficácia da vacina, se é imunidade de rebanho, se é grupo prioritário. Então, são vários cálculos que nós fazemos para chegarmos ao quantitativo de doses que são necessárias, né? A gente fez um estudo, né, diante dessa situação, de que aproximadamente 100 milhões de doses. Veja bem, nós estamos pensando se der certo e chegarmos aos 100 milhões de doses, das 100 milhões de doses, né? A gente teria, portanto, a cobertura de todos os pacientes idosos com comorbidade, todos os pacientes profissionais de saúde, professores, indígenas, pessoas em privação de liberdade, adultos e adolescentes em situações de reeducação socioeducativas, profissionais da segurança pública, de salvamento e motoristas de transporte público, de transporte coletivo. Isso, se nós tivermos a segurança e a eficácia da vacina, essa seria a cobertura que os 100 milhões de vacina poderiam alcançar, né? Mas quando o senhor disse que sobre os 30 milhões que a aplicação seria muito rápido, não precisa ser um número exato, mas só para a gente ter uma ideia de qual grandeza de tempo a gente está falando. A gente está falando de dias, a gente está falando de semanas, a gente está falando de meses?
A distribuição da vacina é questão de semana, de dias, semanas, na verdade. Dias ou Né? semanas, Da hora que você distribui a vacina, está nos postos de saúde, abre-se a campanha e as pessoas vão, e aqueles grupos prioritários serão vacinados. Como acontece normalmente nas nossas campanhas de influenza, nas nossas campanhas vacinais. Esta tecnologia da cobertura vacinal, esse país já possui. Claro. Tá certo? Essa agilidade da cobertura vacinal esse país possui. E, portanto, acho que alcançamos a sua resposta. E as outras 70 milhões, quanto tempo demoraria? E claro, a gente está assumindo que tudo tenha dado super certo nas pesquisas. As outras 70 milhões de doses demoraria quanto para ser produzido? Vou fazer uma ambientação para você, complementando o doutor Arnaldo. Para a influenza, nós fizemos uma cobertura vacinal de cerca de 90 milhões de habitantes, não é isso? Então, você já consegue fazer um paralelo. Nós cobrimos cerca de 90 milhões de habitantes. Por óbvio que você não pode vacinar toda a população ao mesmo tempo, então foram categorizados, foram colocados os grupos de risco, foram colocados os mais idosos. Então, sugerimos que fossem por ordem alfabética justamente para não haver um acúmulo. Então, essa estratégia será desenvolvida aos moldes do que fizemos com a influenza, quando nós antecipamos, inclusive, a campanha. Basta que nós tenhamos a vacina em condições de ser distribuída e nós faremos uma logística rápida e a cargo. Essa logística ela vai para os estados, para as superintendências de vigilância em saúde, ela segue para os municípios e é a ponta da linha dentro da capilaridade e da gestão tripartite do SUS que vai implementar. Isso acontece de uma maneira muito rápida no nosso país. É um exemplo, é um fator de sucesso mundial a nossas campanhas estratégicas de vacina. Com relação ainda à vacina, o primeiro lote, a gente está falando em 30 milhões, mas o primeiro lote seria em torno de 15 milhões. Então, a partir de dezembro, tendo esses 15 milhões, a gente já começa a distribuição, focando aqueles alvos prioritários. De acordo com a evolução da pandemia, esse alvo prioritário ele pode ser regionalizado, pode ser região norte, pode ser região sul, vai depender de como está se comportando o vírus no nosso território, né, da capacidade de resposta, porque o vírus, ele inclusive pode estar atacando alvos diferentes em regiões diferentes, de acordo com os nossos biomas, as variações climatológicas, etc. Com relação a voltar à normalidade, não é apenas a vacina é um dos esforços do nosso governo federal para que nós voltemos à normalidade. Junto com ela, nós temos uma série de outras providências que, inclusive, já estão sendo adotadas, como o tratamento precoce medicamentoso, o manejo clínico, a oxigenoterapia antes do paciente chegar até a UTI. Nós temos as medidas de prevenção, triagem, de higienização, de desinfecção de ambientes. Então, são uma série de medidas que o Brasil realmente ele já se tornou um outro país depois do advento da pandemia. E essas culturas, esses novos hábitos de higiene, eles farão muito bem para a nossa população, porque vai nos prevenir de outros problemas, outras moléstias também. Então, isso vai ser a nossa volta à normalidade, inclusive com possíveis outros tratamentos profiláticos que estão sendo estudados também dentro da ciência e tecnologia. Se quiser completar. Lembrando também que chegando a vacina, ela comprovando a sua eficácia, tem um processo de liberação junto à Anvisa. É claro que haverá a maior celeridade possível nisso aí. E imediatamente começa-se então a distribuição. E realmente é uma ansiedade de todo o povo brasileiro, quando tudo volta ao normal, né? Como realmente as coisas funcionarão. Como já foi dito, isso depende de dados epidemiológicos, depende das curvas que observamos dia após dia, de óbitos registrados, óbitos reais, de fato, naquele dia, como que cada região tem se comportado, capitais ou mais para o interior dos estados, tudo isso são variáveis importantes. Cabe lembrar também de, como já foi falado pelo secretário Elcio, toda a questão de que não se aborda só pelo lado da vacinação. A vacinação é um instrumento. E pode ser que, inclusive, tenhamos essa vacina e outras vacinas, e que o Brasil talvez necessite adquirir outras vacinas também. Ou que essa
não dê certo e a gente avance para outras incorporações tecnológicas, além de ganhar a tecnologia dessa. Então, como tantas vezes é lembrado, o cenário ele muda muito rápido. Então, o que é importante fazer? É essa prospecção contínua de bases científicas, né, de produtividade no mundo inteiro, de vacina, de medicações. E quando a gente fala de voltar à normalidade, é importante ter essa visão integrativa, essa visão, de fato, geral do que é cuidar do paciente, cuidar de um país. É importante ver a questão da prevenção. Pode-se falar também, e já estamos analisando a possibilidade de revisar, aprimorar a nota informativa, outras medicações que possivelmente podem ajudar, questão de profilaxia que já é feita em diversos países e foi iniciada uma pesquisa, inclusive no Brasil, sobre essa temática, né? Por exemplo, um profissional de saúde que é exposto ao coronavírus, ele profilaticamente, uma vez por semana, por exemplo, usar uma das medicações, né? Isso tem se mostrado já em algumas publicações científicas eficaz, né, para reduzir o número de casos de infecção, principalmente de casos graves da doença, em alguns países, em alguns profissionais da saúde. Tudo isso precisa de análise, tudo isso está sendo observado. E aí entram as medidas não farmacológicas. Então, quando nós falamos de sociedade, é de uma grande complexidade que requer uma visão realmente de diversas perspectivas e que vão unir vários ministérios, vários atores do Brasil e de fora do Brasil na busca das soluções que vão permitir reduzir ao máximo o dano que o vírus traz, não somente pela sua infecção e pelo desfecho trágico que muitas vezes traz às vidas das pessoas, mas também o dano econômico, o dano social, o dano cultural que é feito e que tem um lastro, às vezes, muito difícil de calcular ou de imaginar. Então, todos esses pontos de observação, todas essas perspectivas de busca de auxílio à sociedade, tudo isso está sendo buscado não somente pelo Ministério da Saúde, mas por todos os ministérios do governo brasileiro. Então, tem sido um grande esforço conjunto do Brasil, com outros países inclusive, e realmente toda a nossa equipe tem virado noites buscando soluções para tudo isso, e estamos todos, sem dúvida nenhuma, muito preocupados com toda essa crise que tem acontecido. Tenho certeza que todos estão fazendo o máximo humanamente possível, e às vezes até eu suspeito que vai um pouco além do que é humanamente possível, né? Tem envidado esforços aí, às vezes, que nos inspiram muito para buscar o que é melhor para o nosso povo. Eu gostaria de também colocar que o Brasil ele vai diversificar suas ações junto às iniciativas, né, estratégias que já estão em curso no mundo. Então, como eu já falei, nós estamos diariamente olhando todas essas evidências, né, pode ser que outras alternativas, outras vacinas, nós também vamos tentar trazer ensaios clínicos para o país. E por que, então, diversificar, né, visando, nesse caso, ter mais êxito e minimizar, então, o risco associado. Então, por isso, nós vamos combinar iniciativas como essa, que é uma parceria bilateral, mas também nós vamos participar de estratégias internacionais, como o ACT Accelerator, que já foi divulgado aqui pela Casa Civil, que é uma iniciativa internacional, é um consórcio internacional de países, em que visa desenvolver e tornar mais rápido o acesso a vacinas. Dentro desse consórcio, existem cooperações com inúmeros produtores de vacinas. E o Brasil, então, sendo parte desse consórcio, terá uma prioridade caso outra vacina se tornar mais promissora. Vamos à próxima pergunta. Ângelo Nascimento, Band News. Bom dia a todos. Eu queria tirar duas dúvidas em relação aos insumos e também aos aparelhos tecnológicos para o desenvolvimento, quando que chegam aqui no país, porque no início ficou uma dúvida em relação a isso. E uma outra questão que eu queria saber, desses dois lotes, né, os dois vão abranger primeiramente as pessoas do grupo de risco, e a expectativa é que a partir de quando os outros lotes já passam a abranger a outra parte da população, ou seja, as pessoas que não são do grupo de risco, por favor. O nível de detalhamento calendarial de chegada de insumos ou de quando o nosso parque fabril tecnológico de Biomanguins estará pronto,
esse nível de detalhamento ele será firmado na contratualização junto com a AstraZeneca, que ocorrerá por parte da Fiocruz. Então, a gente não tem com profundidade esse detalhamento. Nós temos um prognóstico de que o primeiro lote ele esteja sendo envasado, caso exitoso, em dezembro, e o segundo em janeiro, conforme já foi colocado, isso baseado no avanço da pesquisa até o momento. E eu passo agora ao secretário Arnaldo. Com relação aos 2 lotes, não é essa questão, né? Na verdade, assim, o grupo prioritário, né, será o grupo com mais idade, né, porque todos os dados epidemiológicos da doença no mundo inteiro mostram que os óbitos e a gravidade da doença concentra, né, numa população com mais idade. Quando a gente avalia os dados epidemiológicos de hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave, embora tenhamos hospitalizações em todos os intervalos etários, você tem um predomínio de 50% nas pessoas com mais idade. E quando a gente avalia os óbitos, né, por síndrome respiratória grave, você verifica que 70% dos óbitos estão associados a pacientes com maior idade e com comorbidades, das quais as cardiopatias, a diabetes se constituem, entre outras, as comorbidades, né, mais associadas com essa progressão mais agressiva da doença, que é, portanto, quando nós chamamos da síndrome respiratória aguda grave. Então, esses pacientes serão os prioritários, né? Além desses pacientes prioritários, os pacientes que estão tratando esses pacientes prioritários, que são, portanto, os profissionais de saúde. Obrigado. Nós temos um grupo de jornalistas que são previamente cadastrados no Ministério da Saúde, eles encaminham para nós perguntas online. E aqui eu tenho uma pergunta do Daniel da AP, da Associated Press. O fabricante da vacina, ele tem fábricas nos Estados Unidos. O Brasil já teve dificuldades em importar respiradores dos Estados Unidos na crise do coronavírus por uma política de governo americano que não permitia que esses equipamentos fossem exportados. O governo brasileiro garante que as vacinas compradas vão chegar ao Brasil, mesmo se forem feitas nos Estados Unidos, ou elas serão produzidas em outro país? Bom, inicialmente os Estados Unidos são um grande parceiro brasileiro. Inclusive ontem recebemos o primeiro lote de 200 ventiladores pulmonares de uma doação que o governo americano está fazendo para o governo brasileiro de 1.000 ventiladores pulmonares. Os insumos, eles são produzidos em vários locais do Brasil. Tem insumos vindos da China, dos Estados Unidos, da União Europeia, da Índia. Então, nesse caso específico, essa parceria, ela considera também a internalização desses insumos no primeiro passo e depois o desenvolvimento tecnológico para a produção desse insumo, o que nos daria uma autonomia. Dessa forma, está sendo desenhada essa parceria com a AstraZeneca e a Universidade de Oxford. Se quiserem completar. Isso significa que, além de importar os produtos, vai ser fabricado no Brasil por meio da Fiocruz? Haverá sim a importação, tudo isso já se encontra incluído em toda essa pactuação que foi feita, do IFA, né, do ingrediente ativo, farmacêutico ativo, e uma vez internalizado vai haver toda essa transferência de tecnologia para a produção interna no Brasil. Então, o que se espera, num primeiro momento, é a chegada do IFA, a produção da forma final da vacina dentro da Fiocruz, aí a distribuição para o Brasil, e já num segundo momento, quando se prova eficaz a vacina, aí sim uma ampliação dessa possível encomenda e com uma maior autonomia de capacidade produtiva dentro do Brasil. Então, como foi muito bem exposto pelo secretário Elcio, não se fala de vir insumo dos Estados Unidos somente. Há vários parceiros envolvidos, vários produtores ligados ao laboratório da AstraZeneca, e, enfim, garante-se com isso uma grande segurança nessa aquisição tecnológica, né, e nessa busca também por essa vacina
cujo potencial tem se mostrado muito interessante, e isso se reflete até na entrada de vários atores internacionais em busca dessa possível solução. Sim, com certeza, quando nós falamos também de incorporação tecnológica, né, nós estamos incorporando essa tecnologia. A tecnologia, uma vez incorporada à Fiocruz, por exemplo, permitirá não somente maior autonomia na produção dessa vacina, como uma possibilidade de desenvolver outras vacinas, novas pesquisas, de ampliar a capacidade produtiva nacional. Então, para todos os fins, é uma parceria muito estratégica. Tudo isso foi levado em conta pelo governo brasileiro. A Manuela Albuquerque, do Jota, pergunta: o que será feito com os lotes adquiridos caso não seja comprovada a eficácia da vacina? E tem uma outra pergunta aqui que não veio com o nome, mas é a Lulu Colares, acho que é isso. Por favor, gostaria de saber mais sobre os lotes de dezembro e janeiro. Na prática, o que significa? Qual é o nome da repórter que falou? A pergunta é se esses lotes que estão chegando em dezembro e janeiro, eles não mostrarem eficácia. Sim, exatamente. O que acontece com eles? Veja bem, entendi já. A nossa parceria com a AstraZeneca, né, é de uma encomenda tecnológica. Né? Numa encomenda tecnológica, no desenvolvimento de uma encomenda tecnológica, existe um risco associado a ele. Né? Só que, neste caso, nós temos, né, o mundo inteiro está testando e avaliando a eficácia dessa vacina, né, que está em fase 3, em fase clínica. Os estudos preliminares, tanto de fase 1 e de fase 2, mostram que a vacina tem uma capacidade de resposta imunológica bastante significativa, mas pelo óbvio, né, se os ensaios clínicos, se os ensaios de eficácia da vacina não se mostrarem seguros para a população brasileira, nós aprenderemos, teremos o avanço tecnológico, teremos a melhoria do nosso parque industrial tecnológico, porque isso está nesta entrega, estar associado a essa questão, mas pelo óbvio, nós não iremos aplicar na população brasileira algo que sabidamente não existe uma eficácia comprovada. Né? Eu acho que essa pergunta, eu já tinha até falado isso na questão anterior, e isso fica muito claro o compromisso que nós temos, que esse ministério, que este governo possui em salvar vidas, em preservar vidas. Então, o objetivo é avançarmos e darmos à população brasileira uma possibilidade de um tratamento eficaz no combate da Covid-19. Posso completar? Pode. Lembrando também que nós não estaremos simplesmente adquirindo 30,4 milhões de doses em 2 lotes para dezembro e janeiro, e sim produzindo, lógico, de acordo com a eficácia esperada e demonstrada nesse processo de desenvolvimento tecnológico. Nós estaremos produzindo a vacina e envolvido nesse pacote de encomenda tecnológica que vai custar algo em torno de 127 milhões de dólares. A Isabel Fleck, do Huffington Post Brasil, e a Natália Fruit, da RBS TV, fazem perguntas semelhantes sobre a expectativa de quando os ensaios clínicos vão ser finalizados, né, e a disponibilização dessas vacinas para a população. Então, a Isabel pergunta: vocês dizem que os lotes a serem disponibilizados à Fiocruz deverão ser entregues em dezembro de 2020 e janeiro de 2021. Mas há expectativa de que tenha sido concluído até lá o estudo clínico com a vacina? Elas já poderiam ser distribuídas à população imediatamente? E a Natália completa: o governo tem informações sobre quando o resultado dos testes da vacina de Oxford serão concluídos? Deve ser antes do envio de lotes? Bom, os resultados de eficácia da vacina, eles vão ser avaliados mês a mês e serão incluídos ao Reino Unido, né, para serem avaliados nesse conjunto. Então, a ideia é que esses resultados sejam preliminares, né, sejam apresentados entre outubro e novembro. Todos esses dados, como eu já disse, serão somados aos dados mundiais para contribuir no dossiê de registro que deve acontecer não só no Brasil, mas em todos esses outros países onde o ensaio clínico já está acontecendo.
Então, a perspectiva é essa, né, que é claro que os pacientes eles serão acompanhados por 1 ano e, se for necessidade, por até mais tempo, mas já é possível que até outubro ou novembro nós teremos, né, dados preliminares da vacina. Já estamos completando cerca de 1 hora de coletivo de imprensa, então pretendo encerrar as perguntas em 10 minutos, ainda mais, para contemplar alguns jornalistas. A Mônica Tarantino, da Medscape, pergunta quando serão liberados recursos para o desenvolvimento da vacina da USP, liderada pelo professor Jorge Calil. Essa é uma iniciativa do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovações, e provavelmente na próxima semana eles estarão aqui conosco fazendo o anúncio de um edital de pesquisa que inclusive nós financiamos conjuntamente, então eles poderão responder em relação especificamente à vacina do professor Jorge Calil, que está em fase inicial de desenvolvimento, mas sabe-se que o Ministério da Ciência e Tecnologia, né, desenvolveu uma cooperação junto à USP para fortalecer e desenvolver essa vacina. Então, prefiro deixar essa pergunta a ser respondida pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Tiago Rezende, da Folha de São Paulo, pergunta: o Ministério poderia explicar melhor o custo da produção? Na fase inicial são 127 milhões. E a segunda, qual o valor total da iniciativa? Esse custo de $2,30 por dose é pago pelo Brasil à farmacêutica? Bom, eu vou tentar ser bem claro. Dos 127 milhões que eu citei, desses 127, cerca de 30 milhões são para aquisição de insumos e para adequação do parque farmacológico de Biomanguinhos. Então, é aquilo que vai ser incorporado, independente do sucesso total ou parcial da vacina. E com isso nós estaremos produzindo cerca de 30 milhões de vacinas, são aqueles 2 lotes de cerca de 15 milhões de dezembro e janeiro. Aquele custo estimado, que vai ser pelo valor de custo firmado com a AstraZeneca, de $2,30 por unidade, seria para a aquisição dos 70 milhões de vacinas complementares, que vai perfazer um total de $161 milhões. É a estimativa para a aquisição dessas outras 70 milhões de vacinas. Então, seriam inicialmente 127 milhões, mais esses 161 milhões. O preço de custo do insumo deve sair em torno de $1,30 e a produção mais $1, perfazendo $2,30 por unidade de vacina. Acho que eu respondi. Okay. Só que o senhor usou o valor em reais, em dólares. Todos os valores que o senhor falou Esses valores que eu falei são em dólares. Os 127 milhões de dólares, dos quais 30 para a adequação e aquisição de insumo do ingrediente farmacêutico ativo e a adequação do Parque Fabril, da Biomanguinhos, e depois o valor também da dose de vacina futuro, os 216 milhões de dólares. Perdão, 161 milhões de dólares. Nós vamos para a última pergunta dessa coletiva. A Amanda Pupo, do Estadão, ela pede para reforçar o esclarecimento sobre quando que o Brasil passa a produzir o princípio ativo, né? Se puder esclarecer, se será na fase de produção dos 30 milhões, será nessa primeira fase dos 30 milhões de doses que receberá o IFA, e será na segunda fase, lá dos 70 milhões de doses, que o Brasil vai produzir o princípio ativo? Em que momento, né, da primeira ou segunda fase que a gente recebe o IFA e que a gente produz o IFA no Brasil? Essa questão de quando que o Brasil efetivamente produz princípio ativo, o IFA, vai depender muito de como as pesquisas avançarem e da própria pactuação feita entre Fiocruz e o laboratório.
Só para complementar, para que vocês tenham uma ideia de custos. Estava conversando aqui com o secretário Arnaldo, a vacina tetravalente contra a influenza, que foi essa campanha que nós conduzimos neste ano, que até antecipamos o calendário, uma dose daquela vacina custa em torno de $10. A gente tendo essa independência tecnológica, a gente vai conseguir, por esse processo de encomenda tecnológica, produzir a nossa vacina contra a Covid, que vai ser um grande passo de uma tecnologia nova, uma vacina que não existia, por $2,3. Então, é uma diferença considerável. Agradecemos a participação de todos. Está encerrada essa coletiva de imprensa.